A narração esportiva busca elementos sonoros que ajudem a compor a linguagem tão marcante do rádio. As vinhetas, as músicas e os bordões ajudam o ouvinte e torcedor a reconhecer e se familiarizar com as narrações. Da gaita de Ari Barroso às sinalizações atuais, músicas e vinhetas fizeram parte do cotidiano do torcedor brasileiro. A primeira vinheta que apareceu na transmissão esportiva foi feita pelo Ari Barroso. Ele liberta o jornalismo esportivo de uma característica que todas as outras editorias do jornalismo têm, que é a possibilidade de você usar a paixão, envolver a paixão, e acho que isso é importante também para o desenvolvimento do esporte e da narrativa radiofônica. Ele tocava uma gaitinha quando saía gol, e quando saía gol do Flamengo, ele tocava essa gaitinha com muito mais força, com muito mais intensidade. Ao tocar essa gaitinha com mais força, ele criou ou desmistificou a questão da imparcialidade. Leônidas entrega a Perazzo, Perazzo a Leônidas, Leônidas avança pelo centro, drible do Mejedinho, gol! Sem dúvida nenhuma, as músicas também, as vinhetas ajudam muito, né? Sua Jovem Pan é que foi pioneira em fazer isso com muita criatividade, né? E isso permite, né, que o locutor, até por esperar que a vinheta venha, e já faça, né, na altura e na emoção da vinheta. Então é claro que é um enriquecimento. Música, as vinhetas, elas são coisas coloridas. Você está colorindo a transmissão com esse tipo de coisa. Não que seja fundamental, que seja necessário, mas ajuda e ajuda muito, porque você tem condição de dar um colorido. Às vezes você pode acompanhar até uma música, você tem um pouco mais de liberdade para você criar aquilo que está acontecendo na transmissão. Então é uma coisa muito útil, sim. Esses recursos técnicos eu não sei exatamente quando começou. Eu sei que a Rádio Globo do Rio foi uma das pioneiras de colocar as vinhetas nas transmissões esportivas, e até hoje tem aquela musiquinha dos times, né? Flamengo, e a Rádio Globo de São Paulo hoje Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo e por aí vai. E outras tantas vinhetas. Eu acho que isso é a roupa da transmissão de uma certa maneira, ou o enfeite da roupa é a forma. Outro fato que eu acho relevante e importante destacar é o fato do narrador ter deixado de ir para o estádio. A narração gelada, né, ou em tubo, como a gente fala, tem causado um prejuízo muito grande para a narrativa. Quando o narrador fica no estúdio narrando por tubo, ele perde completamente a ambientação do jogo, o barulho, o burburinho, o gesto esportivo. Às vezes ele levanta a cabeça e vê a origem da jogada que não está sendo enquadrada pela TV. Essa narração pela televisão, a chamada via tubo, eu acho que prejudica, né? Às vezes é importante você fazer, não tem como você escapar dela, porque por uma questão econômica, às vezes por uma limitação da equipe, você tem pouco locutor, uma viagem. Mas basicamente pelo lado econômico e pela facilidade que a televisão acaba apresentando para você. Mas o tubo, de uma maneira geral, essa transmissão conhecida via tubo, ela não é como aquela que o locutor faz no estádio. No estádio é melhor. Eu acho que a narração via tubo ela é um reflexo, né, da crise porque passa a imprensa brasileira, os jornais de uma maneira, as rádios de outra, as TVs de outra, né, a falta de dinheiro, a falta de investimento, e faz com que fique mais frio, evidentemente. Eu não faço tubo porque nas tentativas que foram feitas comigo, eu tive que desistir, tive que colocar em jogo, não faço mais, porque eu passo pela bola, eu brinco até eu saio da televisão, então eu não consigo acompanhar, então eu não faço. Quem me ouve pode estar absolutamente certo de que eu estou no estádio. Então eu tenho esse tipo de comportamento, até porque eu tenho 40 e poucos anos de profissão e tenho um compromisso com o meu ouvinte de fidelidade, de transmissão correta, que é uma marca que eu tenho. Então eu não faço tudo. Muitos narradores conseguiram aguçar o imaginário do torcedor, se utilizando de discursos ágeis, criativos e emocionantes. Mas foi Osmar Santos, o narrador mais marcante do jornalismo esportivo radiofônico. Classíssima pro tricolor, Raí na batida de falta, Capriça, garotinho, Capriça, rolou pra Cafu, pra Raí, pro gol, e que gol!
limpou outra vez, Humberto escapa, rolou para Humberto, desceu, preparou o cruzado, levantou para a boca do gol, Ciruri no mar, Ciruri sozinho, e que gol! Osmar Santos causa uma revolução na transmissão radiofônica por conta não só de uma inovação na linguagem em termos de expressões e da utilização, por exemplo, de trechos de música, de poesia, do caráter político que ele dava, inclusive às vezes alguma transmissão, e isso faz com que ele mexia muito mais com a torcida, ele se envolvia com o torcedor, muitas vezes ele abandonava o jogo para transmitir um pouco mais da emoção da torcida, e isso fez com que vários narradores seguissem a escola dele. Depois do Osmar Santos, que ele apareceu na década de 70 aqui em São Paulo, a comunicação esportiva começou a sofrer alterações. E hoje, no rádio, o que eu ouço é muito esse ritmo nervoso ditado pelo Osmar. Então, eu acho que essa é uma mudança que aconteceu lá nos anos 70, 80, muito pelo Osmar, porque ele foi um avalanche mesmo nessa história, foi um divisor de águas. E acho que impera ainda esse ritmo nervoso, frenético, de contar com bastante ritmo um jogo de futebol. A história da narração esportiva no rádio brasileiro é uma antes de Osmar Santos e é outra depois de Osmar Santos. Porque Osmar Santos foi o cara capaz de continuar a mexer com o imaginário, com imagens modernas, contemporâneas, e ao mesmo tempo estar em cima do lance. Por dois homens, correndo pro pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai queimar, de cabeça, Vladimir, o zagueiro, tentou, Basílio. Na bola, chega no pedaço, Luiz Ação, Cebola, cruzou para a boca do gol, pensou na linha, gol! Raí, cortou por dentro, vem Raí, abriu perna esquerda ainda Raí, para vencer o Raí, rolou para Macedo, para a tabela, para Raí, para a boca do gol, quase deu, um piti-piti Paulino, Raí, Macedo na boca do gol, Raí infernal, desequilibrado, achou brecha para chutar pro gol.